Ei, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast da Casa Alecrim. Tivemos mais problemas técnicos, até parecendo que Mercúrio está retrógrado, mas não está retrógrado. Foi problemas técnicos mesmo aqui e a gente está retomando a conversa aqui com a doutora Isabela, que a gente conversou com ela semana passada sobre as mães, né? Por ser o mês das mães, a gente deu esse foco, né, na conversa sobre saúde mental das mães e a gente está querendo continuar essa conversa falando sobre a exaustão da mãe moderna. E o que isso tudo pode acarretar, né, em termos de saúde mental, em termos de transtornos, né, o que as mães estão assumindo aí de rotinas aceleradas e em busca, às vezes, de perfeição que não existe, né? Então, a gente trouxe de novo a doutora Isabela para a gente conversar, né, sobre essas consequências. E eu queria saber, doutora Isabela, quais são os transtornos mentais, né, mais comuns entre as mães e por que eles acontecem? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Primeiramente, é um prazer novamente estar aqui, né, desenvolvendo a saúde mental das mães, nessa forma holística que a gente aborda na casa. Então, a gente vai olhar principalmente para as causas, para as raízes dessas dores. Tem muita coisa que é posicionamento pessoal, crença, então dá para ser mudado, né? Uma coisa importante você trouxe já, a questão da perfeição, né? Então, a gente está aqui iniciando o podcast. É lógico que a gente vai passar por desafios que não está perfeito, até porque essa perfeição não existe, e as mães têm que pensar um pouco sobre isso na vida pessoal, porque boa parte do sofrimento está atrelado a essa busca de perfeição na maternidade, na vida pessoal, né? A gente tem essa pressão social por estar bem, por dar conta de tudo, por estar feliz, tem a pressão estética, e a gente tem que colocar isso em xeque e trabalhar mais com a realidade, trabalhar mais com os defeitos. Tem uma coisa que é muito legal, toda ação carrega dentro de si uma imperfeição. E as mães precisam olhar para isso com carinho, com cuidado, maternando até mesmo a si mesmas, né? Porque na psicologia a gente tem, o Jung traz o processo de individuação, que a pessoa vai se tornando cada vez mais ela mesma. Isso vai acontecendo com as etapas da vida, né? Não tem como a pessoa já ser o self, a autenticidade dela pura quando ela é adolescente. Ela ainda está experimentando as camadas sociais, camadas familiares. O jovem adulto também está descobrindo o que gosta, o que não gosta. O adulto ele já está ali filtrando o que ele não gosta, né? Mas é um processo contínuo de descobrimento de nós mesmos na vida e, inclusive, passa por ser nosso próprio pai e nossa própria mãe. E, às vezes, as mães, elas se negligenciam muito, extremamente, em prol dessa família e esquecem de si. Esquecem de ser mães de si mesmas, de pegarem leve com elas. E isso é boa parte da raiz da exaustão da mãe moderna. E os transtornos mentais mais comuns, então, que estão relacionados à maternidade, é a ansiedade. A ansiedade ela é muito marcada pelo excesso de pensamento, o excesso de preocupação, o excesso de medo e o não controle disso. Então, a gente tem as medicações para ansiedade, exercício físico é inegociável para quem tem ansiedade, não é, se der, não. Só tem que achar qual o dia, qual você gosta e como é que você vai fazer para ir. Mas tem muitas crenças também que estão relacionadas ao transtorno ansioso. Então, essa busca pela perfeição, a sobrecarga de tarefas, né? A gente estava conversando sobre simplificar a vida. Então, o ansioso ele tende a tornar a vida mais complexa, a achar que nunca está bom, que nunca está suficiente, né? Muito padrão de perfeccionismo, de rigidez cognitiva, que a gente chama, que é a pessoa que é inflexível. Então, é comum também esse padrão ansioso.
Outro transtorno muito comum é a depressão. Na última live a gente comentou sobre a depressão pós-parto, né, que acontece mais no período do puerpério, que a gente tem que estar muito atento, né, não romantizar que a mulher, no nascimento da criança, já se torna mãe, já ama a criança, já sabe o que tem que fazer e que ela tenha que estar feliz, que não, que é um período de muita variação hormonal, né, de muita descoberta emocional também, né, nasce um novo ser ali. Inclusive, esse nasce um novo ser, eu costumo falar em consulta assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, a gente tem que escolher a culpa, porque a mulher se culpa por não se cuidar, por se negligenciar e colocar a família em evidência e única prioridade, e a mulher também se culpa quando ela vai cuidar de si, quando ela vai trabalhar. Então, sempre vai ter alguma culpa, uma sensação de falta. Então, vamos trabalhar a realidade que não vai dar para ser 100% na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar. A gente trabalhar com o conceito da psicologia da mãe boa o suficiente. Não existe a mãe perfeita. Então, já que não existe o perfeito, qual é o melhor que eu posso fazer? Tanto por mim, quanto pela minha família, quanto pela minha profissão, por tudo aquilo que eu defini como prioridade na minha vida. O Jacques está querendo falar com você. Então, tem mais também, que eu já estava... Então, continua. E eu estava olhando para ele. Então, a gente tem a depressão pós-parto, que acontece nesse período mais próximo da gravidez, em geral até o 42º dia, que é o período do puerpério, que aí está relacionado a uma maior gravidade, né? Tem o risco da psicose, que a gente comentou, que aí já é emergência psiquiátrica. Então, o pós-parto é um período de muita atenção com a mãe também, gente. Nasceu a criança, mas nasceu uma mãe. Essa mãe precisa ser cuidada. Ela não sumiu a alma da mulher, a vida, e pronto, só é mãe agora. Que é outro fator agravante, que é essa crise de identidade. A mulher se identifica só como mãe. Antes de ser mãe, você é mulher, você é uma alma, você é uma pessoa, você tem um corpo. Esse corpo precisa de necessidades fisiológicas, de sono. Não é só a criança que come, não é só a criança que dorme. Quantas vezes a gente vê uma mãe que Aí é o clássico, né? O filho tá lá lindo, empacotado, roupa nova e tá, a mulher toda desgurunhada, cabelo pra cima, sem alimentar, olho fundo. Tem processos da maternidade de exaustão fisiológicos, porque a mulher está fornecendo ali muita energia para um outro ser? Tem. Mas tem muito também posicionamento interno da mulher de não pedir ajuda, de querer dar conta de tudo sozinha, de não expressar vulnerabilidade, de falar, não sei, não dou conta, não aguento. Gente, vulnerabilidade é libertador. A gente acha que é fraqueza, mas é na vulnerabilidade que a gente cresce. É na vulnerabilidade que a gente se abre para aprender coisa nova. É na vulnerabilidade que a gente se conecta mais genuinamente com as outras pessoas. Então, a gente encarar as fraquezas, os erros, as deficiências com outro olhar. Ontem eu atendi uma mãe. E aí eu já falei, tipo, o desafio é uma oportunidade. Já tem dificuldade aí, de ver oportunidade no desafio. Então, e ela tem um padrão de muita rigidez interna, de perfeccionismo, de querer fazer tudo sozinha. Acabou de mudar de cidade, tem uma semana e já tá se cobrando por que a rotina das crianças não tá estabelecida, por que ela não tá feliz de estar próximo ao marido. E tipo, calma. Atrás da mãe tem uma pessoa. E essa pessoa precisa ser vista. Essa pessoa tem necessidades fisiológicas, profissionais, sexuais, diversas coisas que envolvem essa mãe. A gente tem que parar de romantizar, de nasceu para ser mãe e a vida da mãe é ser grata pela vida do filho. Não, e olhar a mulher que está fazendo o papel de mãe. Olhar com... Graças a Deus a gente pode, Deus, ciência, qualquer dogma, a gente pode conversar sobre isso agora. Porque antigamente não tinha esse tipo de debate, né?
É tipo um dom divino e abdique da sua vida pela família. Então, são conversas muito recentes, né? Que iniciaram meio do século passado. A gente não tem nem 100 anos dessa conversa ainda. Então, essas coisas têm que vir para a mesa, têm que vir para o debate, porque nossas avós, nossas mães, mal tiveram oportunidade de conversar sobre isso. Então, são crenças que não são só nossas. São de toda uma geração, de toda uma cultura. E por isso que a gente tem que expor. Porque quando a gente conhece, a gente reconhece. Quando a gente não sabe que existe, a gente nem toca naquilo. Então, por isso que é tão especial a gente ter esse momento de conversa, porque pequenas chavinhas virando assim, tudo muda. A mulher se colocando como papel central na vida dela, não só na maternidade, como em qualquer desafio, em qualquer coisa que aconteça, vai ser mais fácil ela lidar com as coisas. Tudo vai fluir melhor. Sim. E aí entra o burnout materno, né? Que é essa exaustão pelo trabalho materno, que é um trabalho subvalorizado ainda, né? Que tem essa romantização, mas não que seja valorizado, né? Então, normalmente os filhos são... Como que é? Ingratos. O companheiro também costuma não reconhecer o valor desse trabalho, né? Porque ele não é monetário. A sociedade romantiza. E a gente está vivendo um agravante, que é o isolamento das mães. Porque antigamente compartilhava entre tias, vós, solta os meninos do quintal e vai menino para casa de tia. As famílias eram maiores. Sim, e mais envolvidas as rotinas. Agora são mulheres responsáveis integralmente por criança, 24 horas, 7 dias por semana. A gente vê muita ausência dos pais nesse cuidado, infelizmente. E sem rede de apoio, sem ninguém perto, sem ninguém para trocar esse plantão que dura anos, né? Então, a gente tem que questionar isso e tem que ser falado. E, infelizmente, tem que partir da mãe, porque ninguém vai chegar e vai falar: aqui, para se cuidar, tira um tempinho pra você. Acho que não tá bem, não. Ninguém, gente, ninguém. Nem, tipo, se acontecer vai ser muito esporádico, não dependa disso. A gente tem que manifestar, colocar pra fora o que tá incomodando. E aí o quarto problema muito comum, então, é a insônia e os distúrbios do sono, que eles podem ser tanto primários quanto secundários. A insônia, você pode começar dormindo mal, até você desregular teu corpo, teus hormônios e virar uma ansiedade ou virar uma depressão. Como você pode também estar com ansiedade e a depressão desregulando o sono. Inclusive, é uma coisa que eu explico muito para os meus clientes, porque às vezes a gente fica sem parâmetro o quanto o transtorno mental está impactando ou não na vida. Porque que nem o ansioso. A cabeça agitada é um dos últimos estágios que a gente melhora no tratamento da ansiedade. Agora, começou a ter alterações fisiológicas, apetite, sono, compulsão, irritabilidade, oscilações de humor, ideação suicida, são marcadores mais registrados do quão grave já está aquele transtorno. Já está trazendo transtorno na vida da pessoa. Então, vamos ficar atento a nível médico a essas mudanças. Meu sono não está bom, deito, não durmo, ou deito, fico acordando, ou durmo e acordo, parece que eu não descansei. Tudo são sinais. Apetite, pouco apetite ou muito apetite, compulsão por algum tipo específico de alimento, são sinais também. Oscilações de humor. A gente conversou das variações hormonais, né? E como isso a mulher sente na gravidez, no pós-parto. Mas a gente tem oscilações mais graves, às vezes no próprio dia, né? E a gente também trabalha com a intensidade, o quanto de dano está trazendo na vida pessoal, funcional, profissional da pessoa, né? Então, Isabela, a gente queria saber, assim, algumas dicas, né, do que a gente pode tá melhorando nessa rotina da mãe, né? Você falou do exercício físico, que é fundamental,
Inegociável, né? Inegociável. Eu acho que a gente pode trazer um pouco aqui de pensar nessa questão, né, da perfeição que as mães buscam, em geral a mulher busca, né? Mas pensar que o contrário o contrário de perfeição não é imperfeição, é flexibilidade, né? Então, às vezes, a pessoa ser mais flexível, né? Não se exigir tanto, isso já traz um alívio, vamos dizer assim, né? Emocional, né? Tipo, estou fazendo o que eu consigo e boa, né? Bora para frente, né? Então, quais seriam essas outras dicas, assim, para a mãe, né, se observar e buscar um conforto maior? Então, quando você traz isso da perfeição, me traz uma coisa que eu trabalho muito em consulta, que é o ideal e o real. A perfeição, ela é um conceito unicamente ideal. A perfeição, ela não existe no mundo real, porque toda ação carrega dentro de si uma imperfeição. Então, eu gosto de aterrar a mulher, de tipo assim, vem cá, vamos ver aqui a vida como ela é. Olha o número de atividades que você faz, olha os desafios que você tem. Dentro dessa realidade, o que é possível fazer? Então, primeira coisa, gente, reconhecer campo, não é? Eu queria que fosse... Não, como que tá dada a realidade? Qual que é a tua rotina? Qual que é teu tempo? Não tem tempo? Abre espaço para o tempo, que ninguém vai abrir esse espaço, não. Então, pede ajuda. E uma palavra que auxilia bastante quando a gente reconhecer esse campo, que vai estar lamento, esmuguecento, esquisito, cheio de sombra, é a gente trabalhar a aceitação. A gente diminuir a resistência com a vida, com nós mesmos e trabalhar mais com o que a gente tem. Porque senão a gente perde aquilo que a gente tem imaginando o que a gente queria. E a gente não tem nem o que a gente queria e nem o que a gente tem. Então, pé no chão. Qual que é a realidade? Quais são meus desafios? Qual é o meu problema? Quais são as possibilidades aqui? E a gente trabalhar com real, com aceitação, realidade. Aceitação, realidade. E aí, um desafio muito forte é a privação de sono, né? Então, a mulher trazer ao máximo um cuidado para esse sono. Não existe tratamento de sono que não passe pela higiene do sono. Primeiro é a higiene do sono, depois a gente vê medicação. E medicação sem higiene do sono, a maioria também não vai dar conta. Vai ter que ser uma medicação mais intensa para sedar a pessoa mesmo e não passar pelo período de relaxamento que o sono exige, né? Então, cuide o máximo do teu sono. Pequenos gestos, gente, principalmente hábitos que vão condicionando o corpo a saber que ele pode relaxar, que tem alguma hora que ele relaxa, que não é só guerra a vida, que não é só coisa para fazer. Então, um chazinho calmante, uns óleos, a gente tem vários aqui na casa, maravilhosos. Uma luz mais calma, uma música mais calma, uma oração. Tem a meditação, inclusive quero fazer um convite aqui para vocês em breve. Vou começar o grupo de meditação, o Meditatu, que é um projeto que eu tenho de meditação gratuito, é um projeto social, porque a meditação foi meu renascimento em vida. Foi sair desse piloto automático de tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Um mestre de meditação meu, inclusive, fala: a maldição do tem que. Não tem que nada. O que é melhor, o que é possível de ser feito. Deu certo? Deu desconexão? Voltamos, tá vendo, gente? Não existe perfeição. Tá todo mundo aprendendo. Sempre vai ter alguma coisinha ali que podia ser melhor. E é isso que as mães precisam aceitar. A imperfeição. Diminuir essa rigidez, essa inflexibilidade. Eu acho que tem que ser assim, e o ideal, e como falam, e como eu acho. Não, vamos pôr o pé no chão, vamos trabalhar com a realidade, ninguém dá conta de tudo. As atividades, pra gente atingir 100% na atividade, eu tava falando com a mãe ontem, perfeccionista que eu atendi. Tipo, um atleta de alto rendimento, ele abdica, gente, de vida social, de uma parte profissional, do familiar, de várias coisas para ele atingir um quase 100%
no esporte. Então, a gente tem que pensar isso na vida real, a gente fazendo vários papéis, a gente vai conseguir uma nota 6. Uma nota 7 já tá lindo. Você quer uma nota 8, você vai ralar mais por ela. Mas a gente perceber, então, que a vida ela é multi. Que a mãe não é só mãe. Que tem uma mulher ali, provavelmente ou não, tem uma profissão, que ela tem hobby, que ela tem sonhos, que ela tem alma, que ela tem desenvolvimento espiritual. Tem muita coisa atrás desse ser, né? A gente olhar a complexidade da mulher que é mãe. Então, a gente diminuir a autocrítica e a culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, é a gente escolher qual culpa. A culpa entre eu me negligenciar minha vida profissional, negligenciar meus sonhos, ou a de negligenciar um pouco o cuidar dos filhos. Não é para abandonar os filhos, não é para o conselho tutelar bater na casa de ninguém, né, gente? A gente está trabalhando aqui com real, não com ideal. Então, é saber que não vai atingir um 100% na maternidade, mas vai estar nutrindo a mãe. Tá bom? Então, lidar com a culpa de se cuidar e não com a culpa de se negligenciar. Essa daí é pior, porque ela cobra caro lá na frente. O corpo, a mente, a saúde paga por isso. Dificuldade em pedir ajuda. Então, vamos pedir ajuda. Ninguém vai chuchar ajuda. Ninguém vai invadir sua casa e falar, pelo amor de Deus, vamos fazer uma intervenção aqui, porque a gente tá vendo que você não tá bem. Não, se você tá fingindo que tá tudo bem, as pessoas vão fingir que tá tudo bem também. Então, peça ajuda. Abra, comunica, expressa. E provavelmente, às vezes, no início, nunca pediu ajuda. Ou vai colocar um limite. Vai falar de uma forma mais ríspida, vai falar de uma forma esquisita, vai falar, nossa, não era para ter falado assim. Não. Primeiro, expressa. Depois a gente vai lapidando essa expressão, tá bom? E também a perda de identidade. Ser só mãe. Não se identifique 100% com esse papel. Lembre-se da mulher que orquestra esse papel por trás. Tem vida aí, tem sonhos, tem alma, tem espírito, tem corpo, certo? Os desafios, então, que prejudicam mais quando a gente fala da mãe moderna. Quais são esses desafios, então, da sociedade? A privação do sono, a sobrecarga de tarefas, a pressão estética e a pressão por um desempenho perfeito, a solidão materna que a gente conversou, que antigamente era muito compartilhado, né? Ia para casa de tio, de tia, vizinho, ia para a rua, tinha uma maior independência. E agora essas crianças têm uma dependência total de leva para aula, busca na aula, leva não sei o quê, quem tá vendo o menino. Então, uma solidão materna nesse cuidado com uma sobrecarga, né? E a falta de tempo e de apoio. Sendo que não existe falta de tempo, gente. O tempo, ele tá aí. A questão é como a gente organiza esse tempo. E o que faz a gente organizar o tempo? São nossas prioridades. Então, ninguém não tem tempo. A gente não tem as prioridades estabelecidas, tá? E como que a gente vai solucionar isso, então? Primeiro, autocompaixão, gente. A gente expôs aqui, ó, um monte de coisa feia, ruim, triste, dolorosa. Então, autocompaixão é a palavra que mais me acompanha no processo do autoconhecimento, na verdade. Porque o autoconhecimento é você dar luz a essas sombras, né? Então, a gente vê muita coisa feia e a tendência a gente é querer desver, mas não tem como desver. Então, trabalhar muito a autocompaixão. É uma coisa que me acompanha na meditação também, porque a cabeça vai viajar. Aí você, com autocompaixão, volta para o ponto que você estava. Volta para onde você estava. Então, a gente acolher mais o nosso processo, aceitar isso com mais amor. Destruir esse conceito de perfeição. Entender que ele não existe, que ele só existe no plano ideal. No mundo real, não existe perfeição. Então, quebra isso, joga fora, porque isso daí não te ajuda em nada, só te machuca. É um espinho fixo dentro, que não está ajudando nada, só tira isso. Aceitar a vulnerabilidade, entender, então, a vulnerabilidade como uma força
Porque ninguém é perfeito, ninguém é forte o tempo todo. E é na vulnerabilidade que a gente cresce, é na vulnerabilidade que a gente aprende, é na vulnerabilidade que a gente se abre para uma coisa nova. E é principalmente na vulnerabilidade que a gente se conecta com outras pessoas. Que a gente abre para pedir ajuda, que a gente se deixa ser visto, que a gente se deixa ser cuidado, que a gente cuida do outro. É a vulnerabilidade que mais conecta os humanos. Solução também, rede de apoio, gente. Rede de apoio, a gente tem que trabalhar a rede de apoio. A gente tem que zelar pela nossa rede de apoio. Não é, quando eu preciso, ninguém me ajuda. Tá, e você? Está disponível para essas pessoas? Você mantém um canal de comunicação aberto com elas? Ou só na hora do desespero você queria que ela batesse na sua porta e te salvasse? Tua rede de apoio está sabendo que você precisa de ajuda? Você sabe quem é sua rede de apoio? São poucas pessoas, gente. É uma mão só de rede de apoio que a gente costuma ter na vida. Mas zele por essas pessoas, porque tanto nos problemas de maternidade quanto pessoais, quem segura a nossa mão é essa rede de apoio. E sem ninguém para segurar, a gente vai muito mais fundo. E sempre estilo de vida, gente. É isso que mantém o nosso bem-estar, a nossa saúde, é a somatória de hábitos. Então, sono, alimentação, exercício físico, terapia, todas essas coisas que a gente sabe que é importante, mas negligencia no dia a dia. Certo? Então, foi um prazer falar com vocês. Mães, se acolham, sejam mãe de você mesma, seja a mãe que você deseja para o teu filho, para você também. E aceite o que pode ser feito, faça de forma leve. Certo? É isso aí, gente. A gente vai continuar, a gente vai tentar mais uma vez, tentar chegar no horário aí na casa de vocês. E é isso, até a próxima. Obrigada.